Boa noite, amados, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar algo para vocês aqui, melhor dizendo, que a palavra de Deus, ela nos diz em tudo. Nós não precisamos de ter pessoas para nos espelhar. Nós temos Deus, a palavra de Deus, para nós nos espelharmos. Eu não preciso de me espelhar em meu pastor, não preciso de me espelhar num colega da igreja, eu não preciso me espelhar em ninguém, eu tenho que me espelhar em Deus, porque todos nós somos falhos e pecadores. Então, se eu me espelhar no homem, eu posso perecer junto com o homem, porque quando ele cair, eu posso cair junto com ele, porque eu vou falar, poxa, até o meu pastor caiu, desviou, eu também vou desviar, até meu dirigente caiu, eu também vou sair da presença de Deus. É difícil, até ele que é ele saiu, eu que vou aguentar. Então deixa eu ler para vocês aqui, como uma forma de vocês refletirem na vida com Deus, que não é tão simples assim. Não é simplesmente você levantar as mãos para os céus, falar, Senhor, escreve meu nome no teu livro da vida, me proteja com teu sangue, para que o dia do juízo final e tal, e etc, e não ter seguimento, não seguir a doutrina de Deus, mas sim os próprios conceitos. Então a palavra de Deus disse bem claro para nós que no livro aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4 ao 23. Minha leitura não é boa, mas não sou eu que quero falar com vocês. A palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando com nós. Então o próprio Deus fala com vocês, fala comigo, fala com todos nós. Vou ler para vocês. A palavra de Deus diz o seguinte: advertência acerca das falsas doutrinas. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rendimentos do mundo, e não segundo a Jesus Cristo. A palavra de Deus fala mais, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. A palavra de Deus disse mais: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu,
estando debalde inchado na carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rendimentos do mundo, porque vós carregam ainda ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm a verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária à humildade e disciplina do corpo, mas não são valor algum senão para a satisfação da carne. Então, amados, a palavra de Deus disse: cuidado, vigile para que não perca o seu galardão. Então, amados irmãos, se converter a Cristo é ótimo, é maravilhoso, mas se converter ao Espírito Santo de Deus, se converter ao Espírito Santo de Jesus, nós temos que ter uma mudança, e essa mudança ela é visível, além dela ser consentida, ela é visível. Essa mudança ela vem de dentro para fora. Mas Marcinho, você não pode julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? E não posso mesmo. Mas a palavra de Deus nos ensina a viver a doutrina de Deus, não a doutrina dos homens. A palavra de Deus nos ensina a fazer as vontades de Deus, não as vontades da carne. Então, amados irmãos, a palavra de Deus também nos disse lá em Salmos 4, vocês podem ler lá e testificarem que não sou eu quem digo, é a palavra de Deus, que até quando converterás a glória e até quando viverás na vaidade. Então, amados irmãos, a palavra de Deus diz mais: até quando amarás mais a vaidade e converterás a glória e viverás na mentira, ou permanecerás na mentira. Então, amados, não adianta nós seguirmos a Deus, nós saber filosofar, falar bonito e defender os desejos da carne, que isso será em vão diante do Deus Todo-Poderoso, porque qualquer um pode me convencer do pecado, mas ninguém vai convencer a Cristo, porque Ele é o dono da sabedoria. Ele deixou essa Bíblia aqui, com imensos capítulos, versículos, várias pessoas, apóstolos, discípulos, testificaram seus evangelhos aqui. Então, amados irmãos, a palavra de Deus é clara. E não tem algo mais bonito que quando nós se convertemos a Deus, que Ele quebra de cara a nossa vaidade, que a vaidade, amados, é aonde que o Satanás trabalha em nós para desfigurar o que nós somos. Se nós somos a criatura do Todo-Poderoso Deus, se nós somos a imagem e a semelhança dele, o Satanás inveja isso. Então ele quer desfigurar a imagem que Deus nos fez. Então ele vai fazer convencer vocês a usar um adorno, um brinco, um batom, uma saia justa, uma roupa torneando os seus corpos, aonde os homens vão olhar, admirar suas curvaturas e não vão dar ouvido ao que vocês estão falando, porque o Espírito Santo de Deus não habita no pecado. Não adianta, para você poder falar de Deus, porque pregar a palavra, nós quem pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, sejam convencidos pelo Espírito Santo de Deus, aprofundam nas palavras de Deus, para que vocês não percam o seu galardão, porque eu não sou santo, eu sou pecadores igual a todos vocês. Então, amados, nós temos que conhecermos a verdade para que nós não vivemos na mentira. Então, até quando vocês vão viver no engano? Porque vocês estão felizes do jeito que estão andando? Tá ok. Tá confortável? Tá. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, está satisfeito? Né? Então, vamos meditar melhor na palavra de Deus, porque eu não falo de mim mesmo. Porque se eu entreguei minha vida para Deus, foi para viver a verdade e pregar a verdade. Porque eu não posso ser um hipócrita, eu não posso querer dar uma cruz mais pesada, porque Deus que dá a nossa cruz. Então eu não posso querer colocar um fardo mais pesado em vocês e eu carregar um leve. Então eu tenho que viver a verdade e pregar a verdade. Então ainda há tempo de vocês se converterem literalmente dos seus pecados, pedir força a Deus, porque o Espírito Santo de Deus ajuda vocês a se libertarem dos pecados
e você se tornar a imagem e semelhança do Espírito Santo de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador, que foi o Deus que nos criou. Então, amados, medita nisso aí. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu não estou apontando falhas de ninguém, mas eu quero cuidar da sua salvação, porque a nossa salvação, eu não posso, melhor dizendo, desculpa, eu não posso cuidar da sua salvação, mas a palavra de Deus cuida, porque isso aqui é o manual de instrução para nós entrarmos na glória do Senhor Jesus Cristo, para que nós podemos herdar com Ele o reino dos céus. Então se converta ao Espírito Santo de Deus, porque eu ouvi uma frase muito bonita, uma palavra muito bonita, que o próprio Deus fala com nós, que a conversão tira o cristão do mundo, porém a santificação tira o mundo do cristão. Então vamos procurar se santificar, até quando nós vamos viver na vaidade, nós vamos viver na soberba, no pecado, na avareza, até quando nós vamos renunciar a nós mesmos. Muitos aceitaram Jesus, mas não se renunciaram, eles se manteram no mesmo estilo que eles andavam no mundo, então não se renunciaram por completo, porque servir a Deus não é só ser verbo, não é só ser palavras, não. Servir a Deus, nós temos que testificar. Todas as tribos têm seus estilos de se vestir, e o estilo que nós vivemos para Deus não é estilo, mas a forma de nós se presenciar, da forma de nós se apresentar diante de Deus e diante dos homens é diferente. O cristão fiel a Deus, temente a Deus, que está na unção, ele é notado entre meio às multidões. Amém. Reflete aí, irmãos. E a paz do Senhor.